Olá, vamos falar sobre números naturais. Números naturais, ordem, operações e múltiplos. O que são números naturais? São números de contagem, ou seja, de sequência. Eles são representados pela letra N. 1, 2, 3, 4, 5, 6 são exemplos de números naturais. Eles são infinitos. A ordem dos números naturais começa com o zero e os demais números são obtidos pela adição de uma unidade ao número anterior. Vamos falar sobre os números primos. O que são números primos? São números naturais que possuem exatos dois divisores. O número 2 é o primeiro número primo que tem exatos dois divisores. Exemplo de números primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Eles são infinitos. Uma observação que cai muito em vestibular. O número 2 é o único par primo. Números compostos. São números que têm mais de dois divisores. São todos aqueles que não são primos. Exemplo de números compostos: 4, 6, 8, 10, 12. O número 8 tem 4 divisores. 1, 2, 4 e 8. Vamos falar sobre os números pares. Números pares são números naturais múltiplos de 2. Tomamos os números da primeira linha. O nosso natural genérico é o n. Já que par é múltiplo de 2, pegamos os números e multiplicamos por 2. Se o natural genérico é n, multiplica 2 para ter o número par. Nosso par genérico é 2n. A fórmula do número par é sempre p igual a 2n, que pertence ao conjunto dos números naturais. Números ímpares. O que são números ímpares? São os números naturais que não são múltiplos de 2. Como obter os números ímpares? Tomamos os números pares e nosso genérico, que é o n, somando os números pares com mais 1, obtemos o número ímpar. Exemplo de como obter o número ímpar: 2 mais 1 igual a 3. Vamos falar sobre as 4 operações. As operações fundamentais são adição, multiplicação, subtração e divisão. Na adição, os números a ser somados são parcelas. O resultado da adição é a soma. 12 mais 13 é igual a 28, que é a soma da adição. Vamos falar sobre as propriedades da adição. As propriedades da adição são propriedade do fechamento, propriedade comutativa, propriedade associativa e propriedade do elemento neutro. A propriedade do fechamento: na soma de dois números naturais é sempre um número natural. Exemplo: 1 mais 2 é igual a 3. Já na propriedade comutativa, a ordem das parcelas não altera a soma. 2 mais 3 é igual a 5, ou 3 mais 2 é igual a 5. Na propriedade associativa, se adicionarmos mais de duas parcelas, podemos associá-las de modo diferente e a soma não se altera. Exemplo: 3 mais 2 mais 4 é igual a 7. E 2 mais 3 mais 4 também é igual a 7. Na propriedade do elemento neutro, adicionando-se o zero a qualquer número natural, este não se altera. Exemplo: 2 mais 0 igual a 2. Multiplicação. O que é multiplicação? Segundo John Ferret, multiplicar é a operação que permite achar uma soma de parcelas iguais. A multiplicação divide-se em propriedades: a propriedade do elemento neutro, propriedade comutativa, propriedade associativa e a multiplicação pelo zero. A propriedade do elemento neutro. O elemento neutro é o número 1, pois qualquer número multiplicado por 1, o resultado será o próprio número. A exemplo, 5 vezes 1 é igual a 5. Propriedade comutativa. Em toda multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. A exemplo: 2 vezes 3 é igual a 6 e 3 vezes 2 é igual a 6. Propriedade da multiplicação por zero. Qualquer número multiplicado por zero será igual a zero. Exemplo: 3 vezes 0 é igual a 0. A propriedade associativa. A exemplo temos 2 vezes 3 vezes 7 é igual a 42. E 2 vezes 3 vezes 7, entre parênteses, é igual a 2 vezes 21, que é igual a 42.
Subtração. Subtração é a operação inversa da adição, pois na adição nós temos parcela, parcela, e o resultado é a soma. Já na subtração temos o minuendo, o subtraindo, e o resultado é a diferença ou resto. No exemplo, nós temos 40, que é o minuendo, que está sendo subtraído pelo 20, que é o subtraindo. E o resultado dessa subtração é 20, que é a diferença ou resto. Vamos agora para as propriedades da subtração. A primeira propriedade. Em toda subtração, a soma da diferença ou resto com o subtraindo é igual ao minuendo. Temos como exemplo 7 menos 3 é igual a 4 e 4 mais 3 é igual a 7. Segunda propriedade. Em toda subtração, a soma do minuendo com o subtraindo e com o resto é igual à soma do minuendo com ele mesmo. Temos um exemplo, 5 menos 3 é igual a 2. E 5 mais 3 mais 2 é igual a 10. Ou 5 mais 5 é igual a 10. Terceira propriedade. Se o subtraindo de uma subtração for zero, o resto é igual ao minuendo. Temos como exemplo 5 menos 0 é igual a 5. Quarta propriedade. Adicionando-se o mesmo número ao minuendo e ao subtraindo, o resto ou diferença não se altera. Temos como exemplo 5 menos 3 igual a 2. E 5 mais 2 menos 3 mais 2 é igual a 2. Quinta propriedade. Subtraindo-se o mesmo número do minuendo e do subtraindo, o resto ou diferença não se altera. Temos como exemplo 7 menos 2, que é igual a 5, ou 7 menos 1 menos 2 menos 1 é igual a 5. Sexta propriedade. Multiplicando-se o minuendo e o subtraindo pelo mesmo número, a diferença ou resto fica multiplicada por esse número. Temos como exemplo 5 menos 3, que é igual a 2, ou 4 vezes 5 menos 4 vezes 3 é igual a 8, ou 8 é igual a 4 vezes 2. Sétima propriedade. Dividindo-se o minuendo e o subtraindo por o mesmo número, diferente de zero, o resto ou diferença fica dividido por esse número. A exemplo, 10 menos 4 é igual a 6, ou 10 dividido por 2 menos 4 dividido por 2 é igual a 3, ou seja, 3 é igual a 6 dividido por 2. Vamos falar da divisão. A divisão é a operação inversa da multiplicação. Seus termos são o dividendo, o divisor e o quociente ou resto. Dividendo é o número que será dividido. Divisor é o número pelo qual se divide. O quociente é o número que representa quantas vezes o divisor está contido no dividendo. As propriedades da divisão são propriedade da divisão exata e propriedade da divisão não exata. Propriedade da divisão exata. Quando o quociente multiplicado pelo divisor é igual a dividendo, a divisão é exata. Temos como exemplo 6 dividido por 3 é igual a 2, ou 2 vezes 3 é igual a 6. Propriedade da divisão não exata. Quando o quociente multiplicado pelo divisor não é igual ao dividendo, a divisão não é exata e existe o resto. A exemplo, 7 dividido por 2 é igual a 3, mais o resto 1. 3 vezes 2 é igual a 6, mais o resto 1, que é igual a 7. O resto de uma divisão é sempre menor que o divisor. O maior resto possível de uma divisão é igual ao divisor menos 1. Quando se divide o número 0 por um número diferente de 0, o quociente é igual ao 0. Um número não pode ser dividido por 0. Se o número é dividido por 1, o quociente é igual ao próprio número. Quando
o dividendo e o divisor são multiplicados pelo mesmo número, o quociente não se altera, mas o resto fica multiplicado por esse número. Exemplo, 7 dividido por 2 é igual a 3, o resto 1. 7 vezes 3 dividido por 3 vezes 3 é igual a 21 dividido por 9, que é igual a 2, mais o resto 3. 3 é igual a 3 vezes 1. Múltiplos. O múltiplo de um natural é qualquer número que possa ser obtido multiplicando o número natural por 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Para determinarmos os múltiplos de 15, por exemplo, devemos multiplicá-lo pela sucessão dos números naturais. 15 vezes 0, 0. 15 vezes 1 é igual a 15. 15 vezes 2 é igual a 30. 15 vezes 3 é igual a 45. 15 vezes 4 é igual a 60. 15 vezes 5 é igual a 75. 15 vezes 6 é igual a 90. E assim por diante. Sendo assim, os múltiplos de 15 são 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90 e sucessivamente. Uma observação. Uma outra forma de saber se um número é múltiplo de outro é fazer a divisão entre eles. Se o resto for 0, então é múltiplo. Assim, 4 é múltiplo de 2, porque 4 dividido por 2 é igual a 2, e o resto é 0. Note que múltiplo de é o mesmo que ser divisível por.